Aleluia, Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pela manifestação, por esse louvor, pela gratidão de cada um aqui, do nosso coração. Muito obrigado, Pai. Glória a Deus. Boa noite. Todo mundo bem? Amém? Sejam bem-vindos, uma alegria enorme, imensurável, né? A gente está na presença do Senhor, está na casa dele, você está no lugar certo, na hora certa, amém? Você está tão animado que você vai pagar a janta de 3 pessoas hoje aqui. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, o verso é o verso 1, Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1, amém? Glória a Deus. A liderança não começa de cima, você não tem como pular para lá. Nós olhamos muito o altar e a gente está achando que vai começar lá. Eu estou sentado aqui para dizer, a liderança está aqui dentro. A liderança começa você daqui, começa nessa etapa de servir, de cuidar, de olhar para o outro. É nesse ponto que Deus está iniciando algo. Tua liderança não vai começar quando você estiver lá no altar, mas ela vai ser poderosa quando você entender e estiver aqui e estiver pronto para viver o extraordinário. Hoje Deus me trouxe aqui para declarar uma palavra extraordinária sobre você e sobre a tua vida. Então a gente vai começar daqui hoje pregando, amém? Eu sei que vocês olharam para mim assustados, a gente não pode mudar nada que mexe com a gente vê porque a gente está acostumado, mas hoje Jesus quer mudar o nosso coração para aquilo que Ele quer fazer nessa noite. Eu quero ser disruptivo para entender que Ele vai entrar no teu barco, que Ele vai te dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então Ele viu à beira do lago, quantos barcos que Ele viu? Quantos barcos está ali no texto? Quem sabe? 2, diga assim, 2, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito, a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Muda tudo quem fala. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora, quando? De agora em diante, você será de quem? De homens. Amém? Feche teus olhos. Pai, obrigado pela tua graça, pela tua palavra, pela presença do Espírito Santo, pelo chamado que tu tens a cada um de nós nessa área da liderança.
Muito obrigado, Pai, que Teu Espírito tenha liberdade, que o Senhor flua nessa casa, que o Senhor revele Teus planos e Teus propósitos, que o Teu nome seja exaltado e glorificado nesse ambiente. Como diz Atos capítulo 26, verso 19, sendo assim, ó Rei Agripa, eu não fui desobediente a uma visão celestial. Obrigado, Pai, por essa palavra que Paulo deu, quando estava ali, fazendo uma defesa do qual estava preso, prisioneiro, mas liberto em Cristo. Em todo momento ele manteve o foco, ele manteve a visão, ele manteve a direção do lugar que ele está indo. Obrigado pelo discipulado hoje com os irmãos ali, pela resiliência que nós aprendemos ali mais um pouco, de olhar esse texto e ver a resiliência de Pedro. Em nome de Jesus, amém. Eu quero trabalhar inicialmente 2 temas, eu vou botar o terceiro aqui, não um título só, mas um título e 2 subtítulos, sei lá se você ajeita aí teologicamente como é que você acha viável, mas o primeiro deles é a gente entender que você não é só chamado, mas você foi escolhido para essa hora. Deus pode ter chamado você, mas você é muito mais do que chamado. Você foi escolhido para fazer uma diferença poderosa nessa nação. A segunda coisa que eu quero trabalhar e aprender contigo aqui, e crescer junto com você, e deixar que o Espírito Santo fale com a gente, é voltar a pescar, é retomar o lugar que você abandonou, é pegar de novo a rede que você tinha e dizer, eu estou de volta ao jogo, o dia não acabou, amém? Eu não posso dizer que terminou, a minha vida não vai terminar ou não terminou por conta de um fracasso, mas eu vou continuar. E o terceiro ponto é a resiliência, é a capacidade de retornar ao estado original quando você é esticado, é a capacidade de pensar que você não tem força, que você tem para dizer, eu vou voltar onde eu fui frustrado, mas dessa vez eu ouvi alguém diferente, dessa vez eu recebi uma palavra de Deus, e dessa palavra eu tenho uma visão. Quem está aqui agora pode dizer amém? Então vocês vão comigo nessa palavra? Amém? Então vamos lá. Então liderança, ela não começa nos palcos, a grande liderança começa nesse lugar, talvez aí sentado, e quando você vê aquele dia, talvez não seja o melhor dia para Jesus encontrar com Pedro. Muitas vezes você não está a fim de ter Jesus ou falar com Jesus, porque você está no meio de problemas que você não imaginaria que estivesse, porque você está um dia que as coisas foram falidas, porque você está vendo que nada está dando certo, porque você de repente está debaixo de uma pressão e debaixo de uma situação de conflito e não consegue gerenciar muito esse conflito. É quando você é colocado a um lugar que você está em dificuldade, é quando com a responsabilidade você tem que começar a abraçar pessoas e enfrentar adversidades e enfrentar oposição, é quando a pressão aumenta, as contas estão batendo, a enfermidade está gritando, a luta vem de todos os lados e você fala, hoje não estou bom nem para orar, mas é nesse dia que eu estou dizendo, o Senhor está chegando ao teu socorro. Ele não estava longe, ele vinha na direção onde tinha uma realidade, um problema, e Jesus também vinha com problemas. Olha o verso 1 ali na tela, Lucas capítulo 5, verso 1. Ele vinha com uma grande multidão comprimindo de todos os lados, porque aquele povo queria ouvir a palavra, porque aquele povo estava interessado na palavra. Sabe, tem hora que nós precisamos nos apaixonar pela palavra, e apaixonar pela palavra é apaixonar por Jesus. Não é o milagre que Ele dá, não é o presente que Ele te dá, não é que você vai sair daqui hoje milionário. Ninguém falou amém. Então não é isso que vai mudar você, amém? Mas é ter apaixonado por Jesus. Na história, quando Eliezer vai buscar uma esposa para Rebeca, Eliezer é tipo do Espírito Santo, Rebeca é tipo da igreja, Isaac é tipo de Jesus. Eliezer enche ela de presente, e ela vê ouro, ela vê prata, ele vai arrancando os seus camelos lá, e ela fica empolgada, nossa, quanta coisa boa, quanta coisa linda. Aí o Eliezer fala com ela, mas melhor do que tudo que você está vendo é o Isaac. Esse é um camarada fora. Sabe o que o Espírito Santo está falando? Melhor do que tudo que você pode ter hoje aqui, a presença dEle é maior. Eu quero estar apaixonado. Quem quer estar apaixonado por Jesus aí? Então é estar apaixonado por Ele.
Então, mas é esse dia que você não está tão legal, é o dia que você está dizendo: eu não sei lidar com essa situação, eu não consigo lidar com esse problema, eu não aguento mais. Você já falou isso? Isso está me deixando louco, eu estou rodando a cabeça, viu? Aqueles bonecos lá da televisão que bota medo, tu roda, eu não consigo. Aí você está dizendo: eu não quero ir para o próximo nível, porque essa pressão que você está passando, a luta que você está vivendo, é porque tem um nível maior que Deus preparou para cada um de nós, amém? Então é o nível ali da escada. Então, às vezes a gente está naquele texto de Jeremias 12:5 que vai dizer: se você está se fatigando com quem vai a pé, como será quando você tiver de competir, quando alguém tiver a cavalo? Se você só tem Deus quando a terra está em paz, como será no dia da enchente? Como será no dia da adversidade? Deus hoje está olhando para líderes dessa casa, que são capazes de enfrentar as tormentas, que estão enfrentando a tempestade, mas que continuam de pé, porque todos nós passamos por vários problemas. Então o verso 1, e seguindo ali o entendimento, vê que eu estou adiantando aqui para terminar no horário. Lucas 5:2, observou à beira 2 barcos deixados. Às vezes a nossa vida está tão frustrada que a gente está lavando a rede, e a gente está deixando, a gente abandona, a gente acha que aquele dia acabou, que aquele dia já foi decretado o fim, agora ir para casa é para esperar um dia de amanhã. Você não veio aqui à igreja para esperar o amanhã, sabe? Desde aquela hora em diante, Jesus disse: você vai ser pescadores de homens. Eu vou declarar sobre a tua vida, sobre uma palavra poderosa, que é hoje, é agora, não será amanhã, mas o céu já determinou a tua vitória, porque Ele chega. Ele pensou: acabou o dia, nós estamos lavando a rede. Sabe a hora que você não quer encontrar ninguém, que tu está cansado? Sabe a hora que você quer líder? Alguém vem para orar, para pedir uma palavra, e você já não está mais para dar aquela palavra? Sabe a hora que Jesus olha e vê: olha, eu estou vivendo uma situação, a multidão está muita, mas eu quero movimentar o barco um pouco mais além daquilo que é terra. Eu vou usar teu barco, mas eu preciso que você bote ele um pouquinho na água. Eu preciso que você se molhe, Pedro, e leve um pouco da distância. Eu vou sentar ali, eu vou pregar dali sentado. Sabe, às vezes o que você menos quer é ouvir uma pregação. Você vem no culto porque às vezes você se sente obrigado, mas eu quero dizer a você que essa palavra, ela está mudando o rumo da nossa vida. Eu vim aqui para pregar, eu estou animado nesse lugar, irmão. Sabe, tem hora que a vida da resiliência precisa pegar a gente. Tem hora que você vai dormir, vai dizer: meu Deus, vou pedir alguém para ir no meu lugar. Mas é hora de você dizer: eu preciso estar lá, eu sou um líder resiliente. Hoje eu levantei e falei: meu Deus, hoje não dá para eu pregar de manhã. Estava ruim para mim, estava muito ruim, eu estava cansado. Falei com a pastora: eu estou cansado. Liguei para o pastor Saulo: não, você falou que você ia pregar. Eu dando migué nele. Só que de noite o Espírito Santo falou comigo assim: você não tem problema nenhum de comunhão comigo, o que você precisa é só descansar, é entender que o descanso faz parte da nossa vida. E aquela noite de sono que eu tive hoje foi fabulosa. Quando ele vem de manhã conversar comigo, e aí logo ele foi falando mais. Sabe qual o problema? São problemas externos, que não eram conflitos seus internos, mas que as lutas externas acabam entrando dentro da gente, e você virou conflito porque você pegou problemas que não era para pegar, porque você está vendo a situação, o zap chegando, coisa vindo, e de repente você está irritado. Já viu mulher irritada? Já viu homem irritado? Você está irritado por conta disso, amém? Quem está até aí? Então precisa ter fé para voltar depois de um fracasso. E sabe, as nossas emoções, nós precisamos não suprimi-las, não ignorá-las e não distrair, mas tem hora que você vai precisar colocar as tuas emoções para fora. Por isso a Bíblia diz: irai-vos, mas não peca. Está irado,
olha para a sua casa. Eu nunca arrumei a cozinha, mas hoje eu vou deixar essa cozinha um brinco. Vou lavar a louça, vou limpar isso, vou fazer tudo. Vou lá, vou comprar um buquê de flores. Irmão, faz uma coisa que você não faria. Posso ouvir um aleluia das mulheres? Ninguém falou aleluia. Irmão, não vão fazer isso, tá bom? Ela falou uma bem lá. Amém? Então o que eu tenho que fazer? Pega o dinheiro e queima. Vai lá no... A pessoa, mulher, você está irada, pegou o cartão de crédito que tinha um limite lá e você foi lá e comprou o que você queria, sem olhar o preço. Essa roupa que eu quero. Não quero saber o preço não, vê se o cartão passa. Irai-vos, mas não pequeis. Sabe, às vezes tem sentimento de ódio, de raiva, de fracasso. São sentimentos que nós temos, que nós precisamos conversar, falar com Deus. Todos nós somos tentados em alguma área, amém? Então Lucas, no capítulo 5, o verso 2, ele observa isso. E o verso 3 diz que ele entrou no barco que pertencia a Simão, que lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. Pode botar os versos ali, Lucas 5, 3. Assentando-se no barco, ensinava. Sabe, às vezes ele não queria ouvir esse ensino. E é interessante que aquilo que você está deixando Jesus e permitindo que ele entre no vazio, quando você pensa que o vazio, que não tem peixe, foi algo que parece que era alguma coisa que não podia acontecer, mas foi naquele vazio que tinha espaço para Jesus. É nessa luta que nós estamos atravessando que nós vamos dar espaço para ele entrar. É quando o barco está vazio, é quando você se frustrou, é porque não tem mais nada que antes ocupava o teu coração, que antes vivia no teu coração, que agora não tem, é que ele pode deixar. Eu estou vendo alguma coisa, eu estou vendo pessoas vazias, eu estou vendo gente aí que não tem mais nada dentro deles, e eu vou dizer, você é um material essencial para a capacidade que Jesus tem de mudar o quadro e mudar a tua história. Então ele percebe o vazio. Sabe, isso é porque quando você deixa o Senhor entrar na sua vida, Ele vai prover o que você não tem. Ele está ali pregando, Ele está te usando, mas já tem um projeto, já tem um dia melhor, já tem uma esperança melhor. Os peixes estão aguardando ainda lá, sabe, há uma virada. E hoje eu quero falar com alguém que vai voltar a pescar, que vai encarar que ele é escolhido, que vai subir e vai ter ênfase, amor, ânimo. É quando os teus sentimentos mudam da tua alegria. É quando do nada você está, mas ele está trabalhando, ele está pregando, a palavra está sendo falada, mas há uma ordem a ser liberada, sabe, a coisa não vai virar no final. Eu vim dizer que quando o culto começou, já começou a virar, a glória já está aqui, Deus já está aqui. Deus não vai se impressionar com o que eu prego, Ele não vai estar lá olhando para o anjo e falar assim, nossa, estou todo arrepiado com aquela palavra do Adilson. Você acha que Deus está assim? Não, irmão. É Ele que dá tudo a gente. A gente acha, não, do jeito que eu cantei, agora Deus vai ter que vir. Ele já está aqui há muito tempo. Mas Ele está olhando quem está vazio hoje, para encher. Quem recebe essa palavra aí? Para encher teu coração. Então agora vem aquele ponto, né? Vamos lá, bota o verso 4. O verso 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, sabe, tem hora que Deus vai precisar ministrar muita gente para depois falar contigo. Tem hora que você está precipitado ou está dizendo, meu Deus, eu vim aqui para receber uma palavra, eu vim aqui para ser abençoado, a bênção está caindo ali, a bênção está caindo lá, e não vem nada para mim. Eu vou dizer a você, hoje o Senhor está aqui nessa noite, falando com o teu nome, encontrando você onde você está. A liderança já começou lá, sabe, não é aqui nesse altar, sabe, o altar para nós precisa ter um sentido de fogo queimando, para queimar a minha carnalidade, para mostrar a glória para Deus, não um lugar de aparecer, mas um lugar de entender que eu estou sendo modelado naquilo que eu prego, porque aquilo também vem para mim, para que eu viva o que eu prego. Então não é a preocupação com o que eu tenho que pregar, é a preocupação com o que eu tenho que viver, porque senão a palavra não tem autoridade. Há muita gente trocando poder pela autoridade. Não existe autoridade. Davi tinha autoridade. Que Davi tinha autoridade? Tinha. Ele não levou pedra no embornal dele. Ele nunca carregou pedra. Os recursos estavam onde a batalha estava. Quando você entra numa batalha, olha para o teu lado, que Deus já te deu o poder da oração, Deus já te deu os teus dedos, Deus já te deu o jejum.
mas ele levava comida. Hoje nós estamos aqui alimentando o nosso povo. Hoje eu não vim para atirar pedra em ninguém, mas para liberar comida para você. Glória a Deus. Você pode dar um aleluia aí? Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Então, porque não deixou? E o texto está lá: vá para onde as águas são mais fundas. Ele já deu a palavra: lancem as redes para a pesca. Mas ele não falou que tinha que achar peixe. Ele não deu uma expectativa pautada no que você vai colher. Ele liberou uma palavra para que nós focássemos na palavra que ele tem, mas não na colheita que ele pode dar. Ele não falou: vai pescar e vai achar. O texto diz que ele era para pescar. Ele não gerou uma expectativa na colheita, mas gerou uma expectativa na obediência. Mas Deus está aqui gerando uma expectativa em líderes e homens e mulheres obedientes. Amém ou não amém? Mas ele está questionando porque ele vê o próprio Jesus, que não era pescador. Ele está olhando para comparar que aonde Jesus está entrando não é a área dele. Às vezes a gente não percebe que Jesus pode entrar em todas as nossas áreas, em todos os nossos trabalhos, em todas as nossas vidas. Ele examinou Jesus como um carpinteiro. Ele entende de madeira, mas de peixe entendo eu. E ele questiona, né? A Bíblia vai dizer isso, né? E no verso 5, pode pular para o 5. E aí ele diz: Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos muito, a gente tentou a noite toda, e a minha realidade é o nada. Sabe, irmãos, não importa a tua realidade do nada, porque o Senhor está decretando que há um tudo esperando você lá. Tem hora que Ele mesmo escondeu os peixes da gente, para a gente se pautar não numa alegria de colheita poderosa, mas no Evangelho que caminha na linha da palavra. Quando a gente vê tanta coisa por aí, tanto evangelho falso sendo pregado, tanta gente prometendo muitas e muitas coisas de prosperidade, a gente vai reduzindo, a gente vai diluindo, a gente pega o evangelho e vai colocando água, porque a gente começa a ter medo, para não ficar igual. Mas eu não quero podar ou diluir uma mensagem. Eu quero pregar um evangelho que cura, eu quero pregar um evangelho que liberta, eu quero pregar um evangelho que batiza no Espírito Santo, eu quero pregar um evangelho que eu pegue fogo, que eu entenda quem eu sou, da minha identidade. Eu amo o evangelho. Meu Deus, amém? Quero ver você empolgado aí. Aleluia. Então ele resiste ao carpinteiro. Sabe, a gente está julgando. Há muita gente que vai julgar você, há muita gente que vai te julgar, que vai ver que você é simples demais, que vai olhar e vai ver você, que você talvez não fale tão bem, que você tem as suas deficiências. Alguém julgou Davi lá, mas isso não impediu dele dizer: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ninguém estava tendo a fé, porque estavam pautados em padrões naturais. Irmão, saia o arrependimento. Paulo, ele captura a visão de maneira que ele diz: eu sou obediente à visão, desde o dia que ele me falou. Eu fui fariseu, eu cresci assim, mas eu estou fechando a porta para as coisas antigas, eu estou fechando a porta para o entendimento velho, porque eu tenho uma coisa nova. Sabe, a hora da gente entrar no novo, nós não podemos sair daqui do mesmo jeito, precisamos arrepender. Eu tenho que despedir das coisas velhas e me mover pelo Espírito Santo. Sabe, falaram para Jesus: nós pescamos a noite toda, você é carpinteiro. Fecha a porta para o antigo, fecha a porta para a metodologia. Sabe, a metodologia que funcionou a noite toda, agora não vai ser metodologia, Pedro. Agora não vai ser a tua performance, agora não vai ser o teu jeito, agora vai ser a tua obediência. Tem alguém obediente aí? Agora vai ser a tua obediência. Sabe, ele lavou as redes. Aleluia. E sabe o que eu aprendo nessa hora do fracasso? Que tem gente que fica com a gente no fracasso, tem gente que te abandona no fracasso. Mas os irmãos, algum podia ter ido embora, porque de repente Jesus estava lidando, era com um barco só de Pedro, mas os outros estavam juntos ali. A unidade está aí. Talvez tem muita gente aqui com vários problemas, lutas, amém ou não amém? E a gente está junto. Tem gente que a família está contigo no teu fracasso. Sabe, eu vi famílias assim que viveram situações tão difíceis, onde filhos olharam para os pais e falaram: pai, o que importa é a tua presença, mãe, o que importa
eu estar aqui com vocês. Sabe, tem gente que não te abandona lá embaixo, que vai subir junto contigo, que quando Deus derramar um sobrenatural sobre você, vai respingar neles. Eu estou diante de uma igreja que está chorando com alguém que chora, que está vivendo uma unidade poderosa. Quantas vezes eu vi a jornada, a pastora Shirley suportou tanta coisa, e ela disse, não pastor, eu vou continuar no ministério, teve proposta para ir, não foi verdade? Para ir com salário, com tudo, e eu falava para ela, não posso te segurar, nós não podemos, e ela, não pastor, eu vou continuar. Sabe, nós precisamos honrar pessoas que não nos abandonam, e às vezes a gente está olhando para o outro lado. Jesus, eu tenho 8 minutos, então é necessário ir mais para fundo, profundo. Você vai ficar no nível mais baixo, rejeitando oportunidades, sabe, de Deus, ou você quer ir além da tua esperança, de ficar esperando ali, numa esperança que não é esperança, numa esperança que aguarda que alguém vai mover. Às vezes não nos faltam receber palavras teológicas, conceitos, mas podem nos faltar movimentos em cima da palavra que foi recebida. Eu preciso agir no movimento, eu preciso quebrar protocolo, porque Jesus às vezes vai passar e vai fazer como vai passar direto. Quando ele vê liderança na tempestade, a Bíblia diz que os discípulos estavam no mar e ele veio andando e ele fez como que ia mais longe. Eles tiveram que clamar, tiveram que gritar para que ele pudesse voltar. É hora de eu quebrar o protocolo, de ser politicamente, sabe, na minha reputação. O cego berra, o cego grita. Jesus já tinha passado, sabe, ele não foi na direção dele, já tinha passado. Talvez ele está passando aqui, mas se você começar a dizer, hoje o meu milagre, eu vou quebrar, eu vou dar um aleluia, que gente vai se assustar com o meu aleluia. Amém? Sabe, gente, até quando a gente vai ficar sentado? Eu gosto dos 3 S da pastora, que ela falou lá no início. Eu falei, como é que era a tua vida, pastora Marisa? Ela falou, tinha 3 S: salvo, sentado e satisfeito. Irmão, acorda para a liderança, levanta, grita, faz um barulho. O JB até prega, sobe na cadeira, dá um berro, seja-se alguém extravagante quando sente Deus. Outro dia nós expulsamos um demônio. A Marisa falou, nossa, os demônios aqui de Petrópolis são educadinhos, né? Ele não gritava muito, não. Eu estou aqui, até os demônios estavam igual a gente. Sabe, gente, a gente assim, Jesus, tímido. Aí levantou um demônio, aí nós começamos a rir do demônio. Nós começamos a rir. Falou, miserável de demônio. O outro estava com a gente lá de Brasília e falou assim, nossa, os demônios são delicados aqui. O povo assim, muito petropolitano, sabe, aquele negócio, eu mudei de Petrópolis, eu fiquei outra realidade. Nós vimos assim, caramba, parece que tem um negócio aqui, todo mundo assim, não, irmão, amém? Eu quero entrar nessa coisa aí, glória a Deus. Eu posso dar rapidamente 6 erros que a gente pode cometer quando a gente estiver nessa batalha? Amém? Primeiro deles é achar que não merece e andar na insegurança. É quando você pensa, Deus está te despertando e você fala assim, eu não mereço, eu não sou digno de estar aí. A segundo deles, vou falando rapidinho, você pensa aí, pay attention, preste bastante atenção. Eu me sinto inadequado. É pensar que não se encaixa naquele novo nível. É quando você vê assim, Deus está lá, te tirou e botou você lá embaixo. Você está lá embaixo. Aí você vê a possibilidade de subir uma escada, aí você sobe o primeiro nível. Você já largou, já abandonou vício, já abandonou drogas. E aqui você está meio assim, tentando se equilibrar. As pressões aumentaram aqui. O nível é maior, mas as lutas são maiores. Aí você tem a oportunidade de subir, mas você ainda está muito desconfortável. Mas você começa a andar, não, agora eu estou legal, agora eu consegui. Aí você sobe um outro nível.
Aí você, glória a Deus, eu não estou mais aonde eu estava, eu não sou mais o mimimi, eu não sou mais aquela pessoa que dá problema, eu já estou resolvendo, mas aqui é muito difícil, ele está mais alto, mas a pressão está aumentando, a luta aumenta, Senhor, tem misericórdia, eu estou ficando maluco, eu estou ficando louco, aí você, não, mas eu vou vencer isso, eu vou superar, eu vou viver, eu sou resiliente, eu vou tentar de novo, e aí você dá um passo, aí você, meu Deus, eu estou quase chegando aonde tem que chegar, mas agora piorou demais, não, mas as responsabilidades aumentam, aquele que é muito é dado, muito é cobrado, sabe, você precisa aprender que o jugo, que tem um peso que Deus coloca sobre nós, há um jugo, ele tem um peso, ele pode ser leve, mas é um peso, eu preciso dizer, eu estou pronto aqui, é hora que você fala, pode me usar, pastor, me usa para qualquer coisa, é para banheiro, eu vou varrer o banheiro, me usa, aí você está no nível de pressão, aí você já entrou numa esfera, aí você tem que dar um outro passo de chamado de ministério, aí você fica assim, eu não consigo, aí você está assim, aí você, por favor, eu não aguento essa pressão, eu não aguento pastor Saulo, eu não aguento pastor Adilson, Marisa, meu Deus, é pensadora, eu não sei, eu já penso de tudo, eu quero voltar, aí você vem para cá, mas eu estou pregando para gente que subiu aqui, mas está no nível aonde o Senhor está, mas está dizendo, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar a pescar, eu vou pegar o meu barco, Deus está me mandando viver o extraordinário, sabe, a terceira coisa é uma área social, é o medo da rejeição, a gente quer ser aceito, eu confesso o meu pecado, nesse caso, e eu vou dizer por quê, porque você tenta controlar as coisas, e ali você quer manter algumas companhias, algumas pessoas, aí você compra uma casa que não pode, e tem que ter um carro que todo mundo tem, você gasta o que não tem, querendo alguma coisa, para dizer que é alguém, pelo aquilo que você tem, é quando você quer provar para todo mundo que é alguém, que não tem condição de usar determinada roupa, mas você faz aquela prestação que parece uma Bíblia, é quando você fica e aquilo nunca acaba, tu olha, tem 100 vezes, e só está começando, você tinha dinheiro, mas você quer mostrar para todo mundo que você pode, e não sabe viver com uma coisa mais simples, e fica preocupado em agradar todo mundo. A área social que tem abalado, é o bairro, não mude de bairro, você tem que ir para um lugar melhor, e às vezes você não tem condição para pagar um lugar melhor, para comprar outro, mas a pressão em cima de você, o social, e você quer manter uma companhia, sabe, o que nós precisamos fazer, é manter a companhia do Senhor Jesus Cristo na vida da gente, é quebrar isso, é viver satisfeito com o que Deus te deu. Eu vim para pregar essa noite, fiquei feliz com o que Deus te abandonou, com o que Deus te deu. Amém, me ajuda aí, se eu trocar, sabe, a gente não é mais feliz, tem que comprar essa pipoca, irmão, tem que ver a Marisa para comprar pipoca, ela feliz, Felipe me deu 10 reais, falei, o que tu vai fazer? Vou comprar pipoca, aí eu vou te levar, compra de 5, por quê? Uma para mim, outra para você, comprou, amém, obrigado, dividiu, viemos 2 felizes, comendo pipoca, felizes, que é a Catarina no meio. Sabe, gente, fica satisfeito, se hoje tem 10 reais, come com seus 10 reais, não precisa mostrar, não, eu vou naquele restaurante, vou chegar lá, quanto que é a água? Nossa, 15 reais, isso, tem azeitona, o limão é de graça, pula isso aí, vamos lá, senão o meu tempo acabou. Então, a terceira coisa é isso, é lidar com isso, às vezes esse medo, essa vida, né? E ali quando você... E a quarta coisa que eu não falei hoje, eu pulei, é um medo de que o sucesso pode acabar. Sabe, você acha que tudo é temporal. Quando você está bem, você fica pensando assim, ai meu Deus, alguma coisa vai dar errado. Não pesquei nada hoje, e vem Jesus mandando eu ir lá, e agora tem plateia para me ver. Sabe, não pode a tua vida achando que essa fase vai ser temporal. Deus é poderoso para te sustentar. Quinta coisa, amém? Fica ligado aqui comigo. Quinta coisa, diga assim, perfeccionismo. Isso, fala mais uma vez, perfeccionismo. Foi quando Pedro viu o poder de Deus para abençoar, e ele viu o poder de Deus, derrubou toda a perfeição dele. Derrubou o que não tinha mais a ver com o que ele conhecia,
não tinha mais a ver com se ele era muito bom. Há muita gente que só se coloca na presença de Deus quando tiver tudo resolvido. O dia que Deus resolver isso, eu me entrego para Ele, sabe? O dia que as coisas estiverem do jeito que eu quero, eu vou estar pronto para servir. Sabe, isso nunca vai acontecer, porque Deus vai te usar imperfeito mesmo, porque Deus não está olhando para a tua imperfeição, Ele está contando com Ele para fazer a obra dEle. Todos nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos, mas é diante disso que Deus vai usar a nossa vida. Amém? Então eu não quero que ninguém saiba que eu não sou perfeito. Ele queria esconder. Eu não quero mostrar para minha casa que eu não tenho talento. Aquela pescaria foi uma pescaria poderosa. Eu estou muito mais preocupado com a minha reputação do que com o meu progresso. Sabe? Para de achar que não dá. Para de desistir de não voltar lá. Vai aonde você fracassou, mude a sua atitude. Agora você tem uma palavra dele. Pedro ainda questionando, ele diz: a única coisa que está me fazendo ir, porque é o Senhor que falou. Eu vou debaixo da tua palavra, eu vou, ainda que eu tenha lutas, ainda que eu estou quebrado, ainda que eu não sou perfeito, ainda que foi um dia frustrante, ainda que eu não sei o que eu vou falar para minha casa, ainda que eu estou na hora errada, no lugar errado, o sol está batendo, ainda que eu entenda que não tem peixe, mas o céu não está olhando o que eu entendo. O céu já decretou que você é abençoada, que você é abençoado. Eu quero liberar essa palavra para você. Há uma colheita extraordinária já determinada para nós no céu. Eu te farei prosperar. O Senhor libertou o povo do Egito e não saíram com as mãos vazias. Sabe, Deus não vai deixar você vazio. Se você está cedendo o espaço para Ele, Ele já providenciou. Os peixes começam a vir de todos os lados, porque o que Deus tem é para muita coisa. E a sexta e a última coisa é: não permita que a sua própria família te julgue e te prenda, e você não seja disruptivo. Há muita gente que vai: mas não tem nenhum médico na minha família, mas não tem ninguém que faça isso na minha família. Seja você o primeiro a inaugurar uma fase nova, seja você primeiro ser um líder. Eu não tinha uma referência de pastores na minha casa, eu não tinha uma referência de ministério, sabe? Os ministérios da minha família começaram lá na minha vida, no meu tio mais tarde. Mas entenda uma coisa: não permita que às vezes esse sentimento de caranguejo que tenta puxar você para trás, quando você está indo, alguém da tua família vai tentar te puxar. Não é esse o carpinteiro? Eu conheço você, Jesus. A familiaridade não vai ver o tesouro que você carrega. Às vezes não é você que vai pregar para a sua casa, não é você que vai falar para sua esposa. A minha esposa recebe muito mais gente de fora. Eu também, vice-versa. E a gente não ter problema com isso, mas a gente entender que você pode fazer história, que você pode mudar. Eu me lembro da Marisa, quando entrou em psicanálise. Eu tentei acabar com a psicanálise dela. Eu falei: você é louca, Marisa, isso não é coisa de cristão. Não é verdade? Falei, ia lá levar ela, eu dificultava tudo. Ela, sabe, a família é assim. Eu estou falando aqui, conversando meu pecado. Pensa que eu sou assim bonzinho? Não, gente. Estou igual você. Eu ficava lá e ela ali foi. Agora eu também me formei. E ela não jogou na minha cara. No dia que eu me formei. Sabe aquele negócio que você fala? Você nem fala, você faz. Viu? Estou falando contigo aí mesmo. Não se mexe muito não, para não dar ruim para você. Então, e nem olha para o lado. Agora não olha para o lado, se você estiver do lado de alguém da tua casa. Amém? E assim, e ela venceu. Um dia levaram ela para acalmar alguém no hospital, e já tinha orado, já tinha feito de tudo lá, 7 correntes, sal, rosa, não sei. Ela chegou lá, usou a técnica psicanálise com a unção pastoral. Aí resolveu o problema. Aí a enfermeira: a senhora se incomodaria de dar uma rodadinha comigo por outros quartos? Ela olhou: estou indo. Fica de pé nessa hora. Eu não sei o que a tua família está olhando para você, mas eu entendo que essa palavra precisa de uma resposta nossa. Sabe, eu não fiz algo de manhã que eu vou fazer aqui hoje, porque de manhã foi antes da palavra, mas eu quero desafiar você. Se algum momento
você precisa dar uma resposta hoje. O louvor vai adorar e eu quero que você saia do teu lugar. Às vezes você vai precisar de um pequeno movimento. Não é porque eu estou falando, mas é porque eu entendo que eu quero liberar uma bênção aqui de prosperidade. Quero liberar uma bênção aqui de voltar ao jogo, de dizer, não, esse dia ainda não acabou, esse domingo ainda não fechou, a minha vida está mudando, a minha história vai mudar, Deus vai realizar algo. Enquanto o louvor estiver cantando, venha até o altar, entregue algo a Ele, ou se você quiser vir para apenas dizer, Senhor, hoje eu sou esse barco, entra na minha vida, muda a minha casa, muda a minha história. Pai, hoje eu quero vir aqui. Eu não sei, mas eu quero desafiar você a ser como aquela pessoa. Eu não posso deixar Jesus embora, eu preciso fazer algo. Uma mulher entrou dentro onde Jesus estava e falou, Senhor, eu estou com a minha filha endemoniada. Oh, meu Pai, tem misericórdia, mas eu não vim para você. E ela ficou ali insistindo, até que ele olhou e disse, seja conforme a tua fé. Sabe o que você precisa? É que a tua fé